Você sabia que somente uma seleção participou de todas as Copas do Mundo de futebol? Sim, essa seleção é a nossa, seleção brasileira. Desde 1930, somente a seleção brasileira participou de todas as Copas do Mundo. Você sabia que até 1970 não existiam cartões? Sim, após a Copa de 1966, houve uma grande confusão na Inglaterra e aí a arbitragem resolveu colocar o cartão amarelo e vermelho. Portanto, antes não tinha punição com cartões. Como eu falei, após essa confusão generalizada na Copa de 1966, houveram umas conversas e os árbitros colocaram os cartões amarelo e vermelho. Você sabia que a maior goleada entre duas equipes foi no campeonato escocês, no ano de 1885? Pois é, 36-0. Portanto, na aula de hoje iremos falar do futebol. Roda a vinheta! Sobre a história do futebol, existem muitos conflitos, pois historiadores falam que o futebol nasceu muito antes de 1863. Porém, foi Charles Miller, o criador do futebol, que até hoje seguem as regras de 11 jogadores em cada equipe. Tá? Então, o criador do futebol foi Charles Miller no ano de 1863 na Inglaterra. Ele é brasileiro que foi morar para estudos na Inglaterra aos seus 10 anos. Filho de escocês e mãe inglesa, ele veio para o Brasil também trazendo o futebol com duas bolas. Né? A bola era feita de couro, de capotão, e também com a bexiga do boi. Isso, um órgão do boi mesmo, a bexiga do boi. De lá para cá foi criando a tecnologia e hoje vocês sabem que a bola é muito bem feita, com qualidade. E na primeira Copa do Mundo, em 1930, a bola era de capotão mesmo, de couro, e quando molhava ficava mais dura do que era. Então percebam a evolução do futebol, que é conhecido mundialmente, e um esporte muito valorizado financeiramente, estruturalmente, até hoje no Brasil e no mundo. A modalidade só chegou ao Brasil no ano de 1894. Sim, Charles Miller, como eu tinha falado antes, ele trouxe duas bolas, que foi criada lá na Inglaterra por ele mesmo, e as regras que eram feitas lá na Inglaterra já na prática esportiva do futebol. E aí, no ano de 1894, ele trouxe para o Brasil e só foi feita a primeira partida no ano de 1895, um ano após ele ter vindo para o Brasil com essas novidades. Em 1904, foi criada a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association. Tá? Foi criado justamente para isso. As regras. Em todas as modalidades esportivas existem as regras e existem também as federações. Então a Federação Internacional, ela que comanda todos os movimentos, todos os campeonatos internacionais que existem no Brasil e no mundo. Tá? Então quando o brasileiro disputa qualquer campeonato internacional, ele está com as regras da FIFA. Então as punições, tudo isso é feito através da FIFA. Então existem as federações do país e existem as federações internacionais. Tá? Como no Brasil nós temos a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, nós temos outras federações também estaduais, né? Federação Paulista de Futebol, Federação do Rio de Janeiro de Futebol. Então existem todas as federações, porque se eu ficar aqui falando cada uma, vamos perder muito tempo e não é relevante no momento. Então a relevância é a FIFA, que foi criada no ano de 1904,
para cuidar do futebol, da modalidade de futebol, sobre as regras, punições, eventos, tudo isso é muito importante para um bom andamento, para uma boa organização. Nos fundamentos existem 8, mas alguns profissionais, alguns historiadores do futebol colocam outros também, além desses que eu vou citar agora. Mas nós iremos citar somente os 8 mais importantes no futebol, que são eles: o chute, que é a finalização, o passe, o drible, a condução de bola, o controle de bola, a marcação, o domínio, tá? E também o cabeceio. O fundamento chute, ele é mais viável e é mais visto pelos atacantes, né? Então é o momento que vai fazer a finalização ao gol, na tentativa de efetuar o gol, de fazer o gol para o seu time, tá? Então é um fundamento que precisa ter muita paciência, equilíbrio, né? No momento de fazer a finalização com o chute, com um dos pés, ou seja, esquerdo ou direito. O fundamento passe, ele é feito de duas formas: com a parte interna do pé, que é a parte de dentro do pé, ou a parte externa do pé, que é a parte de fora, obviamente. Tá? E ele pode ser feito um passe longo ou passe curto. Média distância também pode ser feito. O objetivo do passe é entregar a bola com qualidade ao colega de equipe. O drible, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito parado ou em movimento. Ele pode ser feito para ludibriar um adversário, né, na tentativa de fazer a desmarcação do adversário, ou também pode ser feito uma jogada individual para que faça um gol ou também saia da marcação do adversário para efetuar um passe para o seu companheiro de equipe. A condução de bola é o ato de conduzir a bola, obviamente. Conduzir a bola sem deixar a bola escapar de você, sem deixar o adversário roubá-la de você. Tá? É uma opção que o jogador que é mais habilidoso tem, de conduzir a bola ao campo adversário e tentar fazer o gol ou dar um passe mais à frente. Também é uma característica muito importante do jogador habilidoso que possa conduzir a bola sem dar o passe, sem ser ludibriado pelo adversário. O controle de bola é o ato de controlar a bola. Um jogador habilidoso que também possa controlar a bola, fazendo que a bola não caia, né? Aquelas embaixadinhas que a gente sempre fala, né? Deixar a bola na cabeça, controlar a bola na cabeça, controlar a bola no ombro, no peito, nas coxas, nos pés também, tá? Então esse é o controle de bola, é o ato de controlar a bola que você tenha habilidade. A marcação, ela pode ser feita de duas formas: individual ou em zona. O que é? Individual é quando você marca jogador por jogador. Por exemplo, eu sou o jogador de defesa, eu vou acompanhar o individual, o jogador adversário, até finalizar a jogada. Então, vou marcar individualmente. Cada jogador marca cada jogador. Ou em zona. Zona é o quê? Você está ali no meio de campo, você vai marcar a sua zona. Então vai marcar o meio de campo. O lateral vai marcar a lateral. É a zona dele, tá? Então, cada jogador existe uma posição, que vocês vão ver mais pra frente. Existem as posições e cada jogador marca por zona. Zona é justamente isso que eu falei. Vai marcar o meio de campo, vai marcar na lateral, vai marcar no ataque, vai marcar na zaga. Isso é a marcação em zona, tá? Então são esses dois tipos de marcações que temos no futebol. Então, marcação individual e marcação por zona.
No fundamento domínio, o nome já está dizendo, é você ter o domínio da bola, num ato, por exemplo, de um passe longo do seu companheiro. O companheiro está de um lado do campo, ele vai virar a bola num passe para você que está lá do outro lado. Então você precisa dominar a bola para resolver o que vai fazer, se vai dar outro passe ou se vai conduzir a bola. Então, por exemplo, seu companheiro te deu o passe, você vai dominar a bola. De que forma? Das formas que eu citei. É cabeça, peito, coxa ou pé. Então, são essas características que você tem do domínio. Você pode fazer esse domínio dessa forma, como eu falei, através de um passe do seu companheiro ou até mesmo de um passe errado do time adversário. Tá? Então, o fundamento do domínio é o ato de dominar a bola em um passe ou um erro de passe da equipe adversária. E para finalizar a parte dos fundamentos, irei falar agora do cabeceio. Obviamente, o cabeceio, o nome já tá dizendo, é com a cabeça. Tá? Ela pode ser de duas formas, ofensiva e defensiva. Se eu estou no ataque do meu time, eu vou fazer o cabeceio ofensivo, obviamente, para tentar fazer o gol. Tá? Se eu estou na minha defesa, é um cabeceio defensivo, para livrar a bola do meu gol. Tá? Então, é o ato de cabecear a bola defensiva ou ofensivamente. Irei falar agora das posições dos jogadores dentro de campo. Tá? Posições essas que designam e determinam as funções dos jogadores automaticamente dentro de campo para uma melhor organização. O goleiro é a única posição em que pode pegar a bola com as mãos, tá? Desde que esteja em sua área. A sua área é a delimitação que é feita para que o goleiro não possa pegar a bola fora dela, tá? Então, o goleiro tem o objetivo também de evitar os gols do adversário, ok? A defesa é uma linha imediatamente após o goleiro. Tá? As defesas são divididas em três subposições. Existem os zagueiros, os líberos e os laterais. Os zagueiros jogam na linha imediatamente próxima ao goleiro. Né? Os líberos jogam um pouquinho mais atrás dos zagueiros, obviamente com a função do técnico. Existem equipes que têm o líbero ou não. E os laterais, que jogam pelas pontas, né? As laterais do campo, que tem a função de defender e atacar, né? Que jogam próximos aos zagueiros e também aos meio-campos. No meio-campo também existem algumas subposições. Né? Existem aqueles jogadores que são de mais marcações e existem aqueles jogadores mais habilidosos que fazem a armação das jogadas. Tá? Então, no meio-campo existem os volantes, que jogam mais parado para fazer a marcação, tá? do adversário. Existem os meio-campos que são da direita ou esquerda, a posição que eles ficam mais centralizados nas pontas, nas pontas direita ou esquerda, mais centralizado no meio, como eu disse. E também os meias atacantes, que jogam mais próximos ao ataque. Tudo bem? E por último, iremos falar dos ataques. Atacantes e centroavantes. Tá? Então, a posição de ataque, existem duas nomenclaturas. Os atacantes e os centroavantes. Antigamente existiam até os pontas. Hoje não se dá mais essa nomenclatura. Existia ponta esquerda e ponta direita. Então hoje quem faz esses papéis basicamente são os atacantes. Os atacantes que jogam mais pelas pontas, jogadores mais habilidosos, de mais velocidades, ajudam muito na marcação também. Hoje, infelizmente, muitos técnicos pedem para os jogadores de ataque marcar demais. Né? Mudou muito as técnicas do futebol, as táticas do futebol brasileiro, né? Que hoje muita marcação e pouco ataque. Né?
Então, nós temos o atacante e também o centroavante, tá bom? Então, na posição ataque, centroavante e atacante. Antigamente, como eu falei, existiam os pontas, mas essa nomenclatura não se dá mais. Sobre as punições, existem três. Tá? Existem as punições verbais, que o árbitro só chama a atenção do jogador, do atleta, caso seja uma infração leve, né? Existe a punição do cartão amarelo, que é uma punição média, que o juiz, o árbitro para a jogada e dá o cartão amarelo com advertência no cartão. Existe também a expulsão, que é o cartão vermelho. Pode ser uma reincidência do cartão amarelo ou uma falta gravíssima. Tá? Então são três punições que nós temos no futebol. Então a punição verbal, punição com cartão amarelo e a punição com o cartão vermelho, que é a expulsão da partida. Tá bom? Sobre as regras do futebol, eu não passarei para vocês agora, tá bom? No dia 1º de junho, irá sofrer algumas alterações nessas regras do futebol. Como eu falo sempre para vocês, as modalidades esportivas, coletivas ou individuais, elas existem muitas regras. Se eu ficar aqui passando todas as regras para vocês, vou perder muita aula. E não é essa a importância das modalidades. Eu preciso passar, sim, os conteúdos mais importantes. Porém, como eu falei, no futebol estão sofrendo algumas alterações e eu não vou passar sobre as regras hoje. Então, eu já falei da história do futebol, tá? Já falei da história do futebol no Brasil, quando chegou no Brasil. Falei os fundamentos do futebol, que é muito importante. Também falei algumas punições, tá? Então, espero que vocês assistam a aula. Vou colocar também o material, conteúdo anexado, para vocês fixarem melhor essa leitura, tá bom? E mais para frente, nós faremos uma atividade de avaliação sobre o tema. Fiquem com Deus e até a próxima aula.